Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio das Vacinas de Pensamento. Nós hoje temos connosco a historiadora, investigadora e professora universitária Raquel Varela. Olá, Raquel, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado este convite. Eu é que agradeço o convite, obrigada desde já. Ora bem, vou então começar por explicar o que é que eu tinha em mente quando criei este canal há cerca de 4 meses e meio atrás. Eu costumava dizer aos meus alunos de vez em quando que eu já tinha sido vacinado contra uma série de coisas, porque de facto houve uma série de autores que me inocularam algumas ideias que no papel não são muito perigosas, porque estão no papel, estão assim meias adormecidas, mas depois alertaram para uma série de ideias que estão na realidade e que são realmente perigosas e que nos podem fazer muito mal. E, portanto, nesse sentido, eu chamei estes autores assim como uma espécie de vacinas. Vacinaram-me contra algumas coisas. Estou a pensar, por exemplo, no conceito de ideologia, estou a pensar no conceito de alienação, estou a pensar, por exemplo, numa coisa que me irrita profundamente, que é, por exemplo, não se falar da teoria de valor de trabalho hoje em dia, tem tudo a ver com a oferta e com a procura, e que já o trabalhador já desapareceu, já não há trabalho. Portanto, esse tipo de coisas, foi contra esse tipo de ideias que andam por aí e que nos podem fazer tanto mal, aliás, até já nem é trabalhadores, agora é colaboradores, sei lá mais o quê, que eu me lembrei de fazer este programa, este canal, até porque nós estávamos confinados em casa e tínhamos que conversar e fazer alguma coisa que nos fizesse também bem à cabeça, e depois comecei a perguntar aos meus colegas quais foram as vacinas que tu tomaste, como é que estavas, pronto. E a brincar, já vou com quase 50 conversas. Pronto. E eu sei que a Raquel tem uma longa investigação no campo do trabalho, dos sindicatos, etc. Portanto, evidentemente, que tinha todo o interesse em conversar consigo e também tentar perceber quais foram as vacinas principais que tomou, passa a expressão, e porque é que acha que elas foram vacinas. Ou então, pode pensar isto de uma maneira completamente diferente, porque isso também tem acontecido. É uma coisa que também acho interessante, é que este conceito é bastante polissémico, e eu tenho percebido que há uma série de pessoas que pensam isto de maneira completamente diferente, o que também é interessante. Portanto, passo da palavra fazendo este desafio, o que é que para si poderá ser uma vacina de pensamento e quais foram as principais que tomou? Curiosamente, essa é uma pergunta para mim muito difícil de responder, porque conto uma história pessoal que é importante para se compreender. O meu marido é professor universitário de teoria crítica, portanto a sua especialidade é teoria crítica e história das ideias. E além de meu marido, é o meu mais importante parceiro intelectual. E ele tem uma constante interrogação à realidade, enquanto a minha parte, precisamente, por exemplo, da teoria do valor e da dinâmica histórica, ele está sempre a pensar a realidade a partir da forma como as ideias são construídas ao longo da história, mas a construção das ideias. E eu apercebi-me com ele que eu sabia muito pouco de mim enquanto historiadora. E, portanto, nós... É um bocadinho como quando nós vamos investigar, nós temos vários projetos no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, que vamos investigar os trabalhadores, qualificados, não qualificados. Portanto, temos projetos com os enfermeiros, com os maquinistas, com os motoristas, com a Auto Europa, etc. E eu apercebo-me que eles raramente conseguem conceptualizar e teorizar o seu trabalho. Para mim é uma coisa facílima, porque é o meu trabalho, é teorizar o trabalho deles. Eles sabem-no fazer, eu não sei fazer o trabalho deles, mas eles não o conseguem pensar, nem sempre. Há casos de trabalhadores, quer manuais, quer operários, que se politizaram, se consciencializaram e ganharam uma grande dinâmica sobre si próprios. Isto para lhe dizer que quando eu converso com o meu marido, que se chama Roberto La Santa, sobre a minha própria obra e sobre o meu próprio trabalho, me apercebo de coisas que faço e que não sabia que fazia. Isso é muito interessante e, como é do campo da filosofia, entendo muito bem isto, não é? Não por acaso as mães das ciências é a história e a filosofia. E, portanto, isto entra um bocadinho no campo da filosofia. Como é que nós construímos o conhecimento?
É uma pergunta interessantíssima da sua parte e eu creio que não estou à altura de responder, mas vou tentar. Repá, já agora deixa-me dizer, agora fiquei baralhado. Eu sou de antropologia, a minha formação é de antropologia. O seu marido é que é de filosofia, porque agora fiquei baralhado. Por acaso eu pensei que era de filosofia. Não, sou de antropologia. Eu dou aulas em Belas Artes, mas a minha formação, eu formei-me na Nova. É antropologia. É antropologia. Eu pensei que era de E filosofia. depois liguei muito à psicanálise, também por outros motivos. Pronto, e também por... Isso ainda é uma pergunta mais difícil. Já não é como é que nós construímos o nosso conhecimento, é quem é que nós somos. Essa eu não vou responder. Não a vai fazer e eu não vou responder. Não dá. É preciso 20 anos de sofá. Então, deixa-me tentar apanhar aqui pedaços. Primeiro, obviamente, o nosso contexto familiar. Eu sou filha de 2 cientistas. A minha mãe é de genética florestal e o meu pai é engenheiro florestal, mas é aquilo que se designa o homem do Renascimento, que ainda havia muito formados nos anos 60. Portanto, é um homem que desenhou e construiu a própria casa, que é admiradíssima por vários arquitetos e engenheiros, apesar de ele ser de engenharia florestal. Portanto, a amplitude de pensamentos, para ter uma ideia, os principais livros de história que eu li, fundamentais, foram dados com 14, 15, 16 anos por ele. Portanto, o gosto dele e o conhecimento dele pela história é interessantíssimo. A minha mãe tem a interrogação dos cientistas e o cosmopolitismo. E, portanto, desde o início que ela me ensinou a interrogar tudo e me levou com ela por todo o tempo em que eu não via conferências online e em que as conferências tinham vários dias de construção de amizades, afetos. Sim, e, portanto, eu fiz com ela esse caminho desde muito cedo. Ela levava-me sempre com ela. Portanto, eu acho que essa dinâmica é muito importante. É muito importante na minha formação, um tempo curto que eu fui viver com a minha avó, quando eu era muito pequenina, e a minha avó era uma camponesa, de origens humildes, mas não pobres. Era uma camponesa com algumas propriedades dispersas, e que, quando já não precisava de ser camponesa, continuou a sê-lo, porque para ela o valor do trabalho era primordial. E, portanto, a ideia de que nós nos construímos a partir do diz-me como trabalhas, dir-te-ei quem és. E o trabalho dos camponeses não é um trabalho abstrato. Portanto, é uma coisa muito difícil de ensinar hoje em dia a toda a gente, alunos ou adultos. É que o nosso trabalho no capitalismo, a partir da mercantilização, é fetichizado, é uma abstração. A maioria das pessoas não sente a paixão pelo trabalho porque o seu trabalho foi alienado de si. As pessoas não pensam o trabalho que executam. Há uma diferença entre trabalho manual e intelectual. As pessoas não são parte, não são detentoras da sua produção e, portanto, alienam-se do trabalho. E a coisa que mais querem é chegar à sexta-feira e não voltar à segunda. Ao contrário de mim, por exemplo, tenho um trabalho não alienado e que eu tenho que fazer um grande autocontrole para não trabalhar ao sábado ou domingo de noite, porque eu sou apaixonadíssima pelo meu trabalho. Eu percebo isso. Bom, para um camponês é muito fácil ensinar a alguém, à neta, porque ela tinha tanto amor e eu por ela, o que é o valor do trabalho, porque ela tinha que acordar quando o sol acordava e ela tinha que fazer tudo até o sol se pôr, porque não havia outros. E as coisas apareciam à nossa mesa porque íamos apanhá-las à terra e, portanto, não havia nenhuma abstração ali. Ao mesmo tempo, eu creio que outra influência muito importante foi este casamento entre o rural e o urbano. Eu nasci em Cascais e vivi na linha sempre. A minha mãe foi educada, na verdade a minha mãe tem 2 pais, porque desde cedo foi educada por um tio brigadeiro, que desde sempre a minha mãe esteve em Lisboa e de uma família e de uma vida de pequena burguesia, dizia-se então. Apesar de ter origens rurais, médias, mas médias num país pobre, digamos assim. O meu pai, curiosamente, tem uma família do Alentejo, terra maioritariamente comunista, e que também tinha muita influência ainda das ideias anarco-sindicalistas.
e sofre até um processo contrário de regressão social, porque o meu avô era pequeno proprietário de uma mercearia, o que na altura era uma coisa importante, digamos assim, e quando se dá a mecanização agrícola, a loja vai à falência porque os trabalhadores vêm para Lisboa, e portanto há ali um processo de proletarização com a urbanização naquela família, de que rapidamente o meu pai sai, porque é um aluno brilhante, com prémios e tudo na sua carreira de aluno, e portanto eu toda a vida convivi com estes lados que me dão uma certa noção da totalidade do país. Há um casamento entre o rural e o urbano, entre famílias mais pobres e famílias mais ricas, que obviamente foi altamente estimulado no pós-25 de Abril, porque eu vivia já num apartamento muito confortável, junto ao mar, na Linha, mas eu ia para a escola pública e atravessava um bairro de barracas onde viviam algumas das minhas amigas e onde eu passava a tarde. E, portanto, se nós tínhamos uma vida que rapidamente se estabilizou como uma vida de classe média muito confortável, nós nunca nunca vivemos num mundo higienizado, e sobretudo os meus pais têm muito respeito, pelas origens na sua totalidade, quer dizer, de facto nunca nenhum deles foi pobre, nem perto disso, mas com muito carinho eu não gosto de dizer pelo povo, parece uma coisa super populista e o povo é uma abstração muito ampla, mas sei lá, na nossa casa nós sempre tivemos uma casa em Alcobaça e outra no Alentejo, na Zambujeira do Mar, e as nossas casas sempre foram casas de portas abertas no sentido de, bom, até ao final dos anos 80 era literalmente portas abertas, porque havia essa filosofia. E eu acho que isso me marcou. Eu também passei um bocado por isso, eu estava a ouvir, mas estava a pensar na minha própria biografia, eu também tinha um pouco isso e também me dava com os bairros, as pessoas miúdos dos bairros, também vivia numa zona burguesa, digamos assim, média burguesia, mas depois também brincava com miúdos de como é que se diz, de ilhas, que no Porto havia muitas ilhas, as ilhas, e eu brincava muito com eles e portanto, tinha essa. Eu dava nas escolas públicas também, portanto, tudo isso foi muito importante. Estava a ouvi-lo e estava precisamente a pensar nisso. Houve ali um período a seguir ao 25 de Abril que, de facto, até aos anos 80, a escola pública deu mobilidade social, tinha o ensino unificado e isso permitiu-nos essa convivência. Depois eu apaixonei-me por História, para agora terminar e saltar rapidamente. Apaixonei-me por História, ainda tive quase 3 anos em Direito, mas foi realmente uma escolha terrível, porque eu sentia que não fazia parte daquele mundo e não me reconhecia naquela forma de pensar a sociedade, e fui para a História. Em Direito em Coimbra, porém, eu tive contacto com as ideias marxistas que pela primeira vez na vida me inspiraram muito. Eu tinha estado cerca de 6 meses no Partido Socialista, com 16 ou 17 anos, e tinha achado aquilo um albergue espanhol, para ser o mais simpática possível. E, portanto, tinha-me ido embora. E depois havia assim uns grupos de extrema-esquerda que eu não achava muito simpáticos, porque tinham sempre assim um ar um bocado marginal. Era aquela coisa do fumar ganzas e ter rastas, e eu não me identificava minimamente com aquilo. E depois havia o Partido Comunista, que era um partido realmente burocratizado e com uma estrutura centralizada não democrática, que eu não tinha simpatia. E quando cheguei a Coimbra encontrei um grupo trotskista de inspiração argentina, que tinha bastante influência até na luta contra as propinas, etc., e depois veio a fazer parte do Bloco de Esquerda. E eu achei impressionante o contacto com aquelas ideias, quer dizer, no fundo o que eu descobri em Coimbra foi a história da oposição de esquerda, a história da oposição ao stalinismo.
E, de facto, a morte do Trotsky, estava a ouvir uma entrevista do Leonardo Padura, onde ele disse exatamente isso, porque ele escreveu O Homem que Amava, O Homem que Gostava de Cães, Sim, sim. justamente a partir dessa história. E ele diz que com a morte do Trotsky perdeu-se a última esperança de fazer da Revolução Russa uma experiência de liberdade e igualdade. Há uma vitória definitiva, quanto a mim, a partir do final dos anos 20, já antes da morte do Trotsky, do stalinismo e do imenso retrocesso que isso significou. E o impacto disso na história mundial é tremendo. Bom, a partir daí eu comecei a ter contacto com a teoria e com os livros do Trotsky, dos filósofos que vêm dessa tradição da oposição de esquerda, que não havia só trotskistas, havia vários tipos de marxismo associados, mas era um marxismo libertário, romântico, igualitarista e profundamente livre, profundamente livre, quer dizer, a recusa de qualquer dimensão ditatorial, o acreditar que as pessoas se transformam a si próprias e que a democracia participativa não é um caos, mas traz a si o melhor das pessoas, o não acreditar numa história teleológica em que os maus vencem sempre e, portanto, compreender as dinâmicas históricas a partir da sua conjuntura e da sua estrutura e do papel das lideranças políticas. Portanto, isso teve uma... Eu acabei por sair do grupo e sair também do Bloco de Esquerda, porque aquilo depois petrificou-se um bocadinho, tornou-se muito dogmático, que é um problema dos grupos pequenos marginais. Todos eles, independentemente da origem política, tornou-se profundamente dogmático. E, portanto, havia uma série de perguntas que eu queria fazer e que não se podiam fazer, porque isto é sempre assim quando se... Pode-se fazer na teoria, mas ninguém estimula que se faça. E eu tenho um espírito livre, espero honrar esse termo, e sinto-me mal em qualquer colete de forças, mesmo que seja um colete de forças das pessoas com quem eu tenho um caminho comum. E, portanto, saí desse grupo. Porém, as obras, a partir daí, obviamente, eu mergulhei no estudo da teoria do valor, mergulhei no estudo das dinâmicas revolucionárias, mergulhei na história do século XX, e, portanto, a partir daí as minhas leituras, sei lá, e aí para dizer as minhas vacinas, já citei o Leon Trotsky, o Marx, o Vítor Serge, muito mais desconhecido, que foi muito importante, Valério Arcari, que está vivo e que foi que acompanhou grande parte da minha formação académica, historiador. Depois, o filósofo Michel Ovy. Quer dizer, há uma série de autores que foram... Gramsci, não? Gramsci. Eu nunca fui uma leitora de Gramsci e isso bem, como o meu marido é um profundo conhecedor de Gramsci, continua a ser, eu acho que eu sou muito preconceituosa em relação ao Gramsci. Eu nunca fui uma grande leitora de Gramsci. Na verdade, eu só li Gramsci quando foi para estudar o controle operário. E mas penso que deve ser, ou seja, tenho que arranjar tempo para ser, porque realmente é um autor, eu penso que é um autor fundamental, que faz parte desta tradição que eu referi, da oposição de esquerda, obviamente. Portanto, um marxismo libertário, igualitarista, romântico, revolucionário, que me influenciou profundamente. Quais as minhas outras... bom, no campo da história, propriamente, eu tenho um percurso até um bocadinho mais eclético, porque eu tenho uma crença não excessiva, mas às vezes excessiva, no iluminismo, quer dizer, não positivista. Eu tenho que contrabalançar sempre o meu coração, que tem uma certa tendência a afirmar que o progresso tem um papel muito importante na história. Mas guardo do iluminismo a ideia profundamente revolucionária da Revolução Francesa, portanto, do derrubo do feudalismo, das dinâmicas revolucionárias artísticas das burguesias quando eram liberais no século XIX. E, portanto, a herança em história que eu guardo desse pedaço é um grande amor à noção de tempo e cronologia. A história não é... Isto é particularmente importante hoje em dia com a hegemonia das teorias pós-modernas e relativistas. As coisas acontecem e acontecem com respeito
Nós temos que respeitar que elas aconteceram por uma determinada ordem para as conseguir compreender. Quer dizer, foi a Alemanha que invadiu a União Soviética, não foi a União Soviética que invadiu a Alemanha. E, portanto, não é possível fazer história sem ter um mínimo de critério rigoroso, um mínimo de método científico rigoroso. A minha segunda grande influência é terceira. Portanto, eu falei do marxismo, agora do iluminismo e da escola do Zanal. Okay, e, portanto, eu tenho uma grande paixão pela compreensão dos fenómenos na totalidade e na longa duração. Ou seja... Brodel também. Brodel. Estava a pensar no Fernando Brodel. Estava a pensar Exatamente. No... Porquê? Porque quando eu fui estudar a história do PCP, da política do PCP, fui analisar porque é que eles não tinham sido um partido revolucionário numa revolução e tinham querido tanto controlar o movimento dos trabalhadores, mas eu, para entender isso, também tinha que entender os trabalhadores. E por isso fui fazer a história do povo, que já era uma história dos trabalhadores, independentemente da ação dos partidos políticos. Mas as duas coisas estão interligadas. E, portanto, eu também não posso estudar isto tudo sem compreender as dinâmicas económicas semi-periféricas do país. É uma forma muito marxista de pensar também. Eu acho que é uma forma também muito marxista, se aprende muito com Marx, como estas coisas estão todas interligadas. Esta ideia da totalidade, quer dizer, esta ideia, por isso é que esta gestão da pandemia e a astrologia que se tem produzido com o nome de ciência, em nome da pandemia, e que se reflete nos conselheiros escolhidos pelo governo, que não conseguem prever rigorosamente nada nos últimos meses, nos últimos anos, tem a ver justamente com esta incapacidade de ver a totalidade. Quer dizer, eu só vou analisar as escolas e não analiso as empresas onde os pais dos miúdos trabalham, eu acho que o surto vem das escolas. Eu, se faço uma matriz a pensar que Portugal é Lisboa, essa matriz não vai funcionar num concelho com poucos habitantes. Eu, se acho que há ambulâncias à porta de um hospital, não compreendo a diferença entre ser à porta de um hospital que serve uma zona rica e ser à porta do Amadora Sintra, onde 25% dos internamentos são de origem social. E, portanto, sem a totalidade deste processo, nós não conseguimos compreender e analisar o que está em causa. E, portanto, o que temos é uma ciência da astrologia que todos os dias diz tudo e nada, que é para caber nas previsões, e quando falha diz a culpa não é nossa, é do vírus que não se vê. É uma coisa extraordinária. Portanto, nós estamos no século XXI com métodos medievais de confinamento e com métodos medievais de pensamento, em que um lado da ciência, neste caso a computação com variáveis muito restritas, foi levada à condição de Deus. Portanto, é uma coisa pré-iluminista. Pré-iluminista, parece-me. E depois, a partir daí, eu tenho que dizer mais duas vacinas de pensamento muito importantes na minha vida. A literatura. Portanto, eu sou uma leitora compulsiva de romances da chamada literatura universal, e a literatura teve um papel fundamental na minha formação, como cientista, como historiadora, como pensadora, como intelectual. Eu não seria... Não consegue feito nada... Não consegue separar uma coisa da outra. Sem a literatura. Aliás, ainda hoje fico abismada com alguns romances que leio e com a capacidade que têm de demonstrar a realidade e a dinâmica histórica através da ficção. Portanto, eu acho a literatura uma arte suprema. Sim, sim. E, portanto, a literatura teve um papel absolutamente fundamental na minha formação. E agora estou curioso em perceber que autores foram esses. Já agora posso dizer muitos. Os clássicos, não é? Como diz o Andrea Camilleri, os autores do vinho e da cerveja são mais ou menos, mas os da vodka são os melhores. Portanto, o Dostoiévski, o Tolstói, o Gogol, o Turgenev, Nabokov, todos os russos. Estava a pensar nisso, também aí vem da Rússia. Todos os franceses do pós-guerra, Roger Vaillant, Camus, Sartre, os latino-americanos, obviamente o Garcia Marques, até ao meu autor preferido vivo, Leonardo Padura. Eu tenho uma fotografia dele quando era criança no seu Facebook, não era? Tinha lá posto uma fotografia dele quando era criança. Sim, pus uma fotografia, achei amoroso. Também gostei muito.
muitos espanhóis, literatura policial, eu sou uma fã de literatura policial, portanto, os clássicos da literatura policial, menos os americanos que eu nunca gostei, curiosamente. Mas o Vasquez Montalbán, o Andrea Camilleri, toda essa gente, a Agatha Christie, eu sou uma leitora compulsiva da Agatha Christie, eu li tudo o que havia para ler da Agatha Christie. Os autores ingleses, naturalmente. Agora fiquei curioso, e portugueses também não? Não, os autores portugueses também, como eu fui em literatura universal, quer dizer, também nós temos muitos autores portugueses que fazem parte da literatura universal. Claro. Dos autores portugueses, naturalmente, o Saramago, à cabeça, é um autor fundamental. Alguns dos neorrealistas também são bastante importantes na minha formação. O nosso clássico dos imigrantes, que eu acho que é um livro absolutamente extraordinário. Essa de Queiroz, claro. For Bela Espanca. E, portanto, a literatura teve esse... Acho que teve esse papel de me ajudar imenso a compreender a realidade, a compreender a transformação da realidade, a compreender a humanidade. Acho sempre admirável como é que se consegue escrever um romance e ir tão longe. Estava agora a pensar até numa entrevista que fiz, numa das primeiras conversas com o Bernardo Pinto de Almeida, que foi um dos meus orientadores na minha tese de doutoramento, e ele dizia que ler Dickens foi fundamental para perceber as questões sociais. Claro. E que eu até preferia o Engels, que achava que, de facto, ia mais... Quer dizer, era uma outra forma de escrita, mas que foi fundamental, por exemplo. Eu percebo isso perfeitamente, o Dickens, de facto. Não, a situação da classe trabalhadora em Inglaterra, do Engels, ou aquelas descrições do Dickens, e muita coisa. Bem, eu também gosto muito dos delicodoces, da Jane Austen, de Charlotte Brontë, de Montes Vendavais, é um clássico apaixonante, sei lá, é tudo, quer dizer. Eu não posso confessar publicamente, mas vou confessar, é muito difícil um autor novo das últimas décadas me apaixonar. Acho que a literatura fez um desvio para, na sua maioria, mas naturalmente eu não conheço porque tenho este preconceito de ir conhecer, mas tentei ler livros de autores mais recentes e, tirando o Leonardo Padura, pareceu-me sempre que estava a entrar no umbigo de alguém, nos seus dramas pessoais e sem capacidade de sair de si, de pensar o mundo. Também me esqueci naturalmente dos americanos, mas o John Reed, o Steinbeck, o John dos Passos, o Richard Wright, toda essa gente foi fundamental. E é fundamental, eu tenho sempre assim uma grande pilha e ainda não li toda a literatura. Raquel tem tempo para isso tudo, eu fico estupefacto. Depois, vendo a sua produção científica, eu não percebo, mas tenho que depois explicar. Um dia eu vou entrevistá-la para perceber o seu método, porque é uma das coisas que também me fascina. E ainda agora fiz um vídeo chamado Colheita, a propósito do método que eu descobri do Niklas Luhmann, de um sociólogo alemão, que também conseguiu produzir em 30 anos 58 livros e 400 papers. Eu disse, deixa lá ver como é que ele faz. Pronto. E até fiz um vídeo sobre isso, porque fico muito fascinado com as pessoas como a Raquel, como a Boaventura, por exemplo, agora que eu acabei de ler o livro dele, como é que conseguem produzir tanto, eu não percebo. E depois ter outra vida, ter uma vida pessoal e ser mãe, eu não entendo isso. Mas eu ainda agora disse Charles, acho que disse Charlotte, não, era a Emily Brontë que eu estava a pensar. Quer dizer, eu tenho um método muito disciplinado, eu sou muito disciplinada a trabalhar, organizo muito as horas do meu dia, todos os dias eu organizo as horas do meu dia, o que é que vou dedicar a cada pedaço. Mas eu também trabalho muito em coletivo, quer dizer, isso é muito importante, não é? E esse trabalho coletivo tem um resultado que é justamente fruto do trabalho de muita gente que trabalha junta. Nas obras que são mais individuais, eu costumo ter assim uns momentos de apago. Por exemplo, eu agora para fazer a agregação tive realmente alguns meses sem fazer rigorosamente mais nada, ou para fazer a história da Europa, ou para fazer a história do povo. Foi quase um ano que eu tive em Amsterdão só a fazer. Portanto, quando são obras muito individuais, que eu creio que são centrais,
para mim, eu paro um bocadinho com as outras coisas que posso parar e, portanto, concentro-me muito no que vou fazer. Tudo o resto também, as coisas alimentam-se umas às outras, eu acho, não é? Além do meu entusiasmo, que eu acho que ninguém trabalha sem entusiasmo, por isso é que o capitalismo é impossível ter grandes taxas de produtividade, a não ser baseadas, de facto, na força, e essa força pode ser a simples coação da pessoa ter que vender a sua força de trabalho. Não é preciso ser necessariamente uma ditadura. Mas o entusiasmo é fundamental, não é? Eu penso que a razão é porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Certíssimo. Não querendo fugir, voltando ao tema, tinha-me falado de mais duas vacinas, uma era a literatura e a outra. Não, a outra vacina muito importante tem a ver justamente com o trabalho coletivo. Portanto, nós construímos o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho nestes últimos 10 anos numa profunda interdisciplinariedade. E, portanto, eu aí apaixonei por tudo. Os meus colegas da psicanálise, da psiquiatria, da medicina, da matemática, da estatística, da sociologia, da antropologia, do direito. E, portanto, aí é aquela coisa fantástica de nós estamos numa discussão nossa a apresentar uns dados e 10 deles intervêm e dizem que está errado por isto ou por aquilo. Isso é absolutamente delicioso. É um momento de trabalho fascinante em que nós dizemos, não, mas espera aí, olha que isto não é assim. Então, nós compreendemos que realmente a complexidade das sociedades contemporâneas e modernas nos exige a mobilização destes recursos. Por isso, mais uma vez, é que é completamente... Bom, para quem está dentro do assunto, é completamente lunática esta ideia do governo de contratar cientistas hiper especializados numa determinada área e querer tirar medidas para 10 milhões de portugueses. Quer dizer, isto é uma coisa... É completamente impensável isto dar bom resultado e não deu. Raquel, estamos a chegar ao fim. Não podia deixar também de fazer esta pergunta final, que é uma pergunta que também costumo fazer, que é vacinas mais recentes que eventualmente queira recomendar ou coisas que esteja a ler e que acha que estão a ser importantes e que estão a servir de reforços, digamos assim, para o seu pensamento e que, pronto, complementam aquilo que já vem de trás e que de certa maneira queira partilhar connosco. Então, eu ando muito interessada em perceber como é que nós vamos sair disto. Pois, isso é verdade. Não da pandemia em particular, mas do que a pandemia demonstrou, não é? A competição, o medo, o obscurantismo científico, o desrespeito pela democracia e pela liberdade, o fanatismo ideológico, tudo isto que se expressou na forma como a esmagadora maioria dos governos, incluindo os nossos e quem apoiou estas medidas, ficou claro. E para isso eu estou sempre a questionar-me as grandes questões que todos os dias eu faço é se Portugal tem saída e, portanto, se isto não se vai tornar num país um bocadinho como se tornou a África no século XX, países inviáveis, tendencialmente caóticos, onde as classes trabalhadoras, o pouco que havia de uma classe capaz de transformar foi de facto dizimada politicamente, cooptada até pela imigração, e se a longo prazo Portugal vai de facto as suas classes trabalhadoras vão tentar novamente um 25 de Abril que será muito diferente, ou se o processo de decadência histórica é irreversível. Eu não faria esta pergunta para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos assistir a revoluções sociais na Inglaterra e nos Estados Unidos. Já não sei muito bem o que é hoje Portugal, ao se ter transformado numa espécie de protetorado da Europa e ao ter-se esvaído tanto das suas classes trabalhadoras mais capazes. Mas, ao mesmo tempo, vejo sopros de força, quando foram os motoristas, os enfermeiros, os estivadores. Há uma força subterrânea de civilidade que pode ter saída. Portanto, a segunda questão que me preocupa muito, portanto, as dinâmicas históricas do capitalismo mundial, para onde é que isto vai, não é? A hipótese de uma terceira guerra mundial, eu acho que está em cima da mesa e, portanto, os autores que têm refletido sobre isso
sobretudo no conflito dos Estados Unidos-China, quer dizer, e essa guerra será o quê? Porque, do ponto de vista militar, nós estamos... A capacidade de ser ainda mais catastrófica do que a maior catástrofe de sempre, que é a Segunda Guerra, é a maior. Eu tenho pensado muito sobre esta questão de como seria uma sociedade socialista, não é? Porque nós já percebemos que no século XX não houve sociedades socialistas. O socialismo não existiu, o que existe é capitalismo. O socialismo nunca existiu. E há um autor que me marcou muito este ano, que eu li justamente quando começou a pandemia, que era uma espécie de eu sair daqui em direção à utopia, que foi o William Morris, Notícias do Lugar Nenhum. Na verdade é um autor clássico do século XIX, que desenha como seria uma sociedade socialista, sem trabalho abstrato, com igualdade, com democracia, e é um lugar onde eu quero viver. E, portanto, o que mais me tenciona hoje em dia é perceber quais são os pontos de saída, não é? Não é tanto nem a catástrofe, eu acho que há uma visão milenarista e catastrofista, inclusive na esquerda, do fim do mundo, de uma guerra nuclear, do colapso climático, etc. Tudo isso é uma espécie de milenarismo, de fim de tempo e de perspectivas milenaristas que sempre existiram. A esquerda sempre teve um coração catastrofista. Eu não acredito nisso, eu acredito que as sociedades têm saída. Pode ser que Portugal tenha saída porque há uma revolução em França, na Inglaterra, na Alemanha. Não, depois nos contradimos. Portanto, e que ela faça parte desse processo, não é? Portanto, a mim o que me interessa é um bocadinho. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós vamos assistir a revoluções sociais e que o capitalismo está nos seus estertores. Ele está num declínio histórico profundo. O que me interessa perceber, a pergunta que me interessa fazer é como é que nós construímos uma sociedade socialista sem cometer nenhum dos erros que foi cometido depois da vitória da Revolução Russa. Como é que nós impedimos uma casta, uma burocracia, uma nova ditadura? Como é que nós realmente garantimos uma vida em cooperação que favoreça a liberdade, a arte, o desenvolvimento individual? E, portanto, a mim interessa muito pensar a utopia, interessa-me pensar o amanhã. E o William Morris ajudou-me um bocadinho a desenhar esse caminho. E outros autores, muitos, eu agora podia falar de muitos, mas eu também não quero ser chata, porque pensei só dar aqui nomes que são mais conhecidos, mas eu acho que é preciso ir à procura de não repetir os erros do passado. Faz todo sentido. Olha, muito obrigado. Eu gostei mesmo muito desta conversa. Foi Obrigada, extraordinária, foi uma partilha fantástica. E até breve, espero voltar a encontrá-la brevemente, noutras circunstâncias, e que possamos manter esta conversa e este diálogo ao longo dos tempos. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço muito e sucesso para o programa. Tudo a correr bem. Obrigado, com licença.